Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Mais uma vez aqui, estamos falando, lendo, meditando e aprendendo e crescendo na graça de Cristo. Hoje o tema que nós vamos estar tratando, falando e buscando a orientação de Deus é para falarmos a respeito do medo. Sim, essa palavra de 4 letras que muitas vezes nos trava, nos deixa imóvel, sem reação e muitas vezes não sabemos como lidar com ela. Mas aos olhos de Deus e da sua palavra, todas as coisas têm resposta, todas as coisas têm um porquê e Deus trabalha de forma misteriosamente maravilhosa, a ponto de transformar tudo que é negativo em positivo e de alguma forma tirarmos grandes, maravilhosas, preciosas lições disso. Mas um medo para o ser humano, a definição é essa: estado afetivo suscitado pela consciência de perigo ou algo contrário, suscita essa consciência, temor, ansiedade racional ou fundamentada, receio. Essa é a tradução que eu e você, como seres humanos, entendemos, uma definição de dicionário. Quando vamos na Bíblia, nós vemos que o medo não é exclusivamente nosso, mas muitos personagens e pessoas que foram usadas por Deus em determinado momento ou circunstância também tiveram medo. Então não se sinta com vergonha, não fique triste ou frustrado por você estar passando por situações que lhe causam medo, espanto e pavor. Josué foi um grande exemplo disso. Ele foi chamado pelo Senhor para continuar levando o povo de Israel em sua jornada de peregrinação no deserto, à terra prometida, a Canaã celestial. No versículo 2, o Senhor diz a Josué assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Imagine você, Josué, quando ouviu essa mensagem do Senhor, ele era moço ainda, inexperiente. Ele via o líder Moisés liderando, conduzindo o povo, fazendo maravilhas em nome de Deus, sem medo, com destreza, indo na frente, conduzindo todos eles. E ele se inspirava, ele tinha admiração, ele tinha grande respeito pela figura de Moisés. Mas sabe, uma das coisas que o medo nos causa, e muitas vezes não percebemos, é que a gente troca facilmente admirações e honras, ou até mesmo oportunidades, porque preferimos ficar mais de canto, mais na sombra, e não assumir o nosso protagonismo em certas circunstâncias em nossa vida. Será que neste momento não estamos falando de uma mulher, um homem, um profissional, um filho, ou uma pessoa que tem deixado passar muitas coisas em sua vida, porque tem ficado admirando e tem ficado imóvel, congelado, estático, e não tem reagido às situações da vida? Às vezes oportunidades têm passado, pessoas, lugares, situações acontecido, e a gente continua olhando, parado. Mas voltando à mensagem, Josué era moço, então tinha muitos receios, muitas dúvidas, e começou a questionar o Senhor se ele era o mais adequado para cumprir esse papel. Só que muitas vezes nós questionamos Deus, sendo que Deus já tem na sua mente, no seu coração, tratado, criado e moldado a nossa direção e nosso caminho. Josué só não era apto, como ele foi escolhido separadamente e exclusivamente por Deus para isso. Em Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: Ninguém poderá resistir a você
todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, sob juramento prometido dar aos pais deles. Versículo 7 ele reafirma: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Sabe, Deus estava pedindo para Josué: Josué, seja forte e muito corajoso. Será que o Senhor não está dizendo para você, homem e mulher, João, Maria, José, seja forte e corajoso? Entenda que o medo ele sempre irá resistir. O medo é uma autoproteção humana para situações que não conhecemos, que não temos segurança, para não nos jogarmos desconhecido sem uma certa proteção e resguardo. Mas não permita que o medo não te deixe avançar. Entenda e aprenda a lidar com o medo, mas não deixe ele ser a sua tranca, o cadeado ou a corrente na sua vida. Quando Josué entendeu o papel que Deus iria fazer, que iria estar com ele, ser com ele como foi com Moisés, ele entendeu que Moisés também teve medos, mas Moisés se permitiu que Deus fosse o seu escape, fosse o seu alívio, que Deus fosse a mão invisível que conduzia os seus passos em segurança. Então, voltando à pergunta fundamental: o que você tem medo? O que o medo tem tirado de você? Você já parou para pensar que grandes coisas podem acontecer se você deixar todo o medo, a hesitação de lado e dizer: Senhor, hoje a minha vida vai ser diferente. Irei acordar, levantar, irei fazer as coisas que eu tenho que fazer, olhando para cima, olhando para frente, dizendo: isso não irá mais me impedir de ser a melhor versão de mim mesmo. Talvez eu esteja falando para um homem ou para uma mulher que tem esperado muita coisa dos outros e tem feito poucas coisas para si, que tem olhado para o céu dizendo: Senhor, Senhor, eu queria ser diferente, eu queria ter nascido num lugar diferente, eu queria ter sido outra pessoa, eu gostaria de fazer, de falar e de ser como fulano. Deus não te chamou para ser fulanos ou ciclanos. Deus te chamou para você ser você mesmo. Sim, você mesmo, com seus medos, com suas angústias, com suas frustrações, mas ainda assim você, porque Deus quer trabalhar e fazer a boa obra na sua vida. Porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele entra para mudar a sua história. Quem era Moisés antes de ser um grande líder libertador de Israel? Ele foi, antes de tudo, filho de escravo, que foi colocado num cesto para fugir da perseguição, foi achado pela rainha no rio, cresceu, conviveu como um príncipe do Egito, virou um renegado do Egito, para virar um libertador do povo, e ainda passando por limitações de não conseguir falar direito e ainda teve medo. Mas quando você olhava quem foi Moisés, você não via a bagagem de Moisés. Assim como Josué via a figura do Moisés, mas não via o Moisés, hoje Deus te convida a você ver com os olhos da fé, não quem você está sendo, mas quem você possa ser, se você permitir que Deus haja na sua vida. Permita que Ele trabalhe nos seus medos, que Ele tire as travas espirituais que estão impedindo as coisas de acontecerem na sua vida. Porque muitas vezes a gente acha que o medo é externo, mas às vezes são fobias internas. Medo de ser, medo de falar, medo de viver, medo de se dedicar, medo de nos consagrarmos a Deus, medo de se entregarmos. Mas quando a gente entrega,
tudo nas mãos de Deus, Ele nos dá o convite e a chave para tudo funcionar e dar certo no final. Seja forte em mim, seja corajoso comigo, e eu estarei com você sempre, por onde quer que andares, e eu vou reescrever a história da sua vida, porque a sua vida é um livro inacabado, porque o autor não deu o final da história. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que você possa depositar nas mãos de Deus medos, frustrações, angústias, entendendo que o que não puder fazer, não se frustre, não fique indignado, com raiva, mas entenda que o que nós não podemos fazer, Deus fará por nós. Precisamos apenas estar prontos e preparados e dizer: Senhor, eis-me aqui, ajuda-me, transforma-me, cura-me, me dê um propósito, restaura minha vida e afaste de mim o medo, para que eu possa entender que nos teus braços não preciso ter medo, mas eu tenho que ter paz, e a paz que o Senhor é capaz de me dar. Somente em ti encontrarei respostas e alívio para a minha vida, e assim eu poderei ser a melhor versão de mim mesmo, a versão que o Senhor sempre sonhou para a minha vida e os planos que tem para mim. Em nome de Jesus, amém.